Oi, tudo bem? Hoje nós vamos buscar entender questões sobre nosso governo, sobre o governo do nosso país. E nossa ferramenta será a Teoria Geral do Estado. Podemos conceituar a TGE como uma ciência que investiga e expõe os princípios fundamentais da sociedade política em um Estado. Ela determina, como ciência, a forma, o sistema e o regime de governo adotado por um país. Vamos primeiro, então, entender o que é o Estado e por que ele existe. O Estado surge quando o homem passa a viver em sociedade, buscando promover o bem comum, que é o bem público. O Estado é uma sociedade natural, no sentido de que decorre naturalmente do fato de os homens viverem necessariamente em sociedade e aspirarem a realizar o bem geral, que lhes é próprio, isto é, o bem comum. O Estado moderno é uma sociedade dentro de um território específico, dividida por governantes e governados, e que pretende, dentro desse território, a supremacia sobre as demais instituições, com a finalidade de garantir e promover o bem de todos. Feitas essas considerações sobre o Estado, vamos trazer esses conceitos para a nossa realidade, e isso facilitará o seu entendimento. O Estado em que vivemos e ao qual nos referiremos nesse vídeo é o nosso amado e querido país, a quem devemos nosso patriotismo, o Brasil. Homens organizados em um Estado vão decidir, portanto, as características de seu governo, procurando de forma ideal, ou ao menos a mais eficiente, de buscar o bem comum, o bem de todos, criando um conjunto de condições de vida que possibilitem e favoreçam o desenvolvimento integral do ser humano: educação, saúde, ordem e progresso. O governo é definido sob 3 prismas principais: sistema de governo, forma de governo e regime de governo. Assim, hoje, nós conseguiremos entender quais os sistemas, formas e regimes de governos existentes, bem como quais se adequam e predominam em nosso país. Primeiramente, nós vamos falar sobre forma de governo. Existem predominantemente 2 formas de governo: monarquia e república. Monarquia é quando um só indivíduo é quem governa em prol do bem geral. O governo é vitalício e hereditário, e a sociedade não tem o poder de destituí-lo do cargo. Por exemplo, um rei é um poder monarca. E o outro tipo é república. É a forma de governo típica da coletividade, em que o poder exercido da soberania são atribuídos ao povo, que elege seus representantes para um mandato pré-fixado. O governo é temporal e eletivo. Exemplo, presidente da República. Esse sistema, república, é o aplicado em nosso Estado. Em um outro patamar, nós tratamos agora de sistemas de governo. São 2 predominantes: presidencialismo e o parlamentarismo. O parlamentarismo é um sistema de governo em que há um chefe de Estado que representa o Estado, sem responsabilidade política. É um rei que representa, ou um presidente da República. E há também um chefe de governo, geralmente conhecido como primeiro-ministro, que governa o Estado. E no presidencialismo, que é a segunda forma de governo e que é adotada no nosso país, esse é o sistema de governo no qual a administração do Estado se concentra no presidente da República, que exerce a função de chefe de Estado e chefe de governo. Outra característica do nosso governo é o seu regime. Então, nós vamos falar um pouco sobre regime de governo. O regime de governo pode ser autocrático ou democrático. O regime de governo autocrático é quando um governo é autoritário. Ele tem o poder absoluto, que governa conforme sua arbitrariedade todos os níveis governamentais. Nesse sistema antagônico em relação à democracia, a gestão é exercida através do soberano ou de delegações atribuídas feitas pelo mesmo. Na democracia, que pode ser entendido como aquele em que o poder emana do povo, um regime que proporciona voz e ação à população através da criação de leis, fiscalização e escolha de seus representantes, de forma direta ou indireta. Cada um desses tópicos serão estudados com mais profundidade posteriormente. Ficamos aqui, no entanto, sabedores de que o nosso Estado,
que está em um território específico, no intuito de buscar o bem comum, formou um governo com as seguintes características. Em relação à sua forma, o governo é republicano. Em relação ao seu sistema, temos o sistema de presidencialismo. E em relação ao regime, o governo brasileiro é regido por um governo democrático. Esse é o tema que nós abordamos na aula, as características do nosso Estado. Eu te aconselho que busque mais informações sobre o assunto e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que precisa conhecer sobre o tema. Um abraço, muito obrigado.